Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total, completa, nesta casa, nessa família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Espírito Santo, consagramos nosso trabalho, nosso dia, nossa família a Ti e pedimos as Tuas bênçãos. Doce e amado Espírito Santo, nos rendemos à Tua vontade, totalmente, sem reservas, e oramos pedindo sabedoria, pedindo o cuidado do Senhor sobre tudo que está ligado a nós. Nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo, Senhor, que é fora da Tua palavra, é contra a Tua vontade, e dizemos que Tu és o Deus da nossa vida. Queremos andar no caminho, na verdade, na vida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e olhando para a Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Graças Te damos, ó Deus, porque estamos guardados, protegidos, respaldados, amparados pelo céu, pelo poder do reino de Deus em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que grande alegria para mim poder compartilhar a palavra do Senhor com você e abençoar a tua vida e a tua família. Eu quero começar hoje, antes de liberar a palavra profética para a sua vida, com um testemunho que glorifica o nome do Senhor, o testemunho da Andréia. Ela escreveu assim: a paz. Eu ouvi uma oração em que o Senhor profetizava a cura da infecção na boca. Eu estava com uma gengivite muito dolorida e eu fui curada através da oração. O outro testemunho aconteceu hoje, durante a oração na manhã. Eu pedi sobre a conclusão de um contrato de compra e venda, eu sou corretora de imóveis em Brasília, e para a honra e glória do Senhor foi concluído. Obrigado pelas orações, Deus abençoe sua vida, família, seu ministério e toda a sua equipe. Gratidão, Andréia. Deus é fiel. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo é Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não parou de operar, Ele não parou de salvar, Ele não parou de transformar. Jesus está aqui, está presente em nossas vidas e confiamos nele. E a palavra para você hoje é Isaías 60, 22, que diz: o pequeno se tornará 1000 e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa, preste atenção, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Deus tem o poder de tornar o pequeno 1000, de fazer com que o menor se torne uma nação poderosa. Não há limites para alguém que se coloca nas mãos de Deus. Não há limites. Deus pode transformar a tua vida, transformar a tua realidade. Se você se render a Ele, Ele pode fazer coisas que não estão nos teus planos, que são muito maiores do que você planejou, do que você deseja na sua vida. Porque Deus nos mostra com os olhos dele que seus planos são grandes. Você sabe que quem geralmente minimiza as coisas, quem rejeita até, é o homem. Porque não acredita que Deus pode realmente acelerar a vida dele, levar ele a voos mais altos. Na verdade, às vezes até é apregoado que as pessoas não devem nem sonhar, que Deus não quer que elas vençam e reinem aqui nessa vida. Mas eu venho aqui profetizar sobre a tua vida que
todo desejo de Deus pode ser cumprido se nós nos rendermos a Ele. A bem da vontade do homem é geralmente sonhar grande, mas e se Deus tem sonhos maiores ainda do que os teus maiores sonhos? Devemos confiar no plano divino. O plano divino é o melhor. O plano divino é o que pode sustentar a nossa família. O plano divino, você conta com toda a graça e o favor do Senhor. E o que eu amo aqui nesse versículo é o que está escrito: eu sou o Senhor. Na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Não esqueça disso. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Deus é todo-poderoso. Ele é soberano. Ele pode fazer o que Ele quiser e ninguém o questionar. Quem somos nós para questionar o que Jesus Cristo pode fazer? A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Ele é Deus de milagres. E alguns ainda querem colocar Deus dentro de uma caixa e dizer: não, Deus só fez isso lá atrás e não faz mais agora. Quem disse? Nós vemos homens se amoldando à cultura aqui dessa terra. Mas a nossa cultura não é daqui dessa terra, a nossa cultura é do céu. Jesus veio para trazer o reino de Deus a nós. Jesus nos apresentou o reino de Deus, e o reino de Deus é um reino de poder. O apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, palavras bonitas, tentar liberar gatilhos em você. Não, o apóstolo Paulo não disse isso. O apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Espírito e poder é a vontade de Deus, é derramar o seu espírito, o seu poder sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é Deus poderoso, é Deus grande, Ele pode. Você lembra quando Jesus chegou em Nazaré, que foi a cidade que ele se criou? A Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. E sabe por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. A incredulidade está impedindo o agir de Deus em muitos lugares. A incredulidade, o ceticismo, a cultura humanista do homem. Mas quando nós olhamos para o céu e nós vemos toda a riqueza de Deus, nós vemos tudo que Deus pode fazer, tudo que Deus transforma, tudo que Deus realiza. Milagres não eram para ser ocasionais, milagres eram para ser diários. Nós precisamos nos voltar para Deus e acreditar que Deus é poderoso ainda para moldar as nossas vidas. Sabe? Quando nós olhamos para a vida de Davi, a vida de Moisés e a vida de Josué e tantos homens na Bíblia que experimentaram grandes transformações, essas histórias não é para nós conhecermos apenas a biografia desses homens, mas para nós conhecermos o Deus que ungiu esses homens, o Deus que capacitou esses homens. Sabe, Deus não projetou que eu ficasse fascinado com a história de Davi, por quem Davi era, mas fascinado com a história de Davi, por tudo que Deus obrou, por tudo que Deus trabalhou na vida dele, por tudo que Deus realizou em Davi. Entenda, nunca foi Davi, gente. Foi o Deus que ungiu Davi, o Deus que capacitou Davi. Então nós olhamos para a história de Davi e pensamos: puxa, o homem segundo o coração de Deus, um grande rei, um homem que venceu gigantes. Mas Davi foi falho. Davi adulterou, acabou se metendo num assassinato. Davi cometeu erros. Nós não podemos imitar esses capítulos da vida de Davi, mas nós devemos entender que Deus levanta os homens.
Deus faz coisas extraordinárias na vida dos homens. É por isso que a Bíblia diz aqui, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Se Deus decide levantar uma pessoa, Ele levanta. Se Deus decide transformar uma história, Ele transforma. É por isso que quando nós nos aproximamos dEle, nós não devemos limitá-lo. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a capacidade. Ele tem o poder de realizar na nossa vida aquilo que não foi contado ainda, aquilo que não foi feito ainda pelos homens, aquilo que nós não temos, testemunho do que pode acontecer. Por isso, coloque a sua fé nele. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não é qualquer um. Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de Davi. Ele é o Senhor de Moisés. E quando você olha a vida de Moisés, você sabe que quando Moisés teve aquela experiência com Deus no deserto da sarça, eu não escolheria Moisés. E eu acredito que a maioria de vocês também não. Porque Moisés havia assassinado um homem antes de sair do Egito. Ele era um assassino. Ele era um assassino fugitivo. E ele, então, conheceu a sua esposa, Zípora, e trabalhava para o seu sogro, mas sempre como um fugitivo. Aí, então, ele tem uma experiência no deserto. E naquela experiência com Deus, o Senhor diz a ele, Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Moisés. Será que esse Deus não sabe o meu histórico? Que a minha ficha está suja? Será que esse Deus não sabe que eu vivo como um fugitivo? Se nós fôssemos aceitos por Deus pelo nosso currículo, nenhum de nós seria aceitável. Porque o nosso currículo não é tão bom assim. Mas Deus é um Deus que se revela ao homem, que revela que é maior que as falhas do homem, que é maior do que o histórico, do que o currículo do homem. E Ele capacita aquele homem e transforma o coração daquele homem. Moisés era um homem, que quando viu uma injustiça, ele partiu com toda a força humana como um leão para cima de outro homem e usou tanto a força física que acabou matando aquele homem. Aí Moisés tem essa experiência com Deus no deserto e depois de alguns anos a Bíblia diz, e Moisés era o homem mais manso da terra. Quando Deus começa a usar alguém, Deus também transforma essa pessoa. Essa é a diferença, de você se relacionar com a religião e de você se relacionar com Deus. Às vezes, nós estamos tão presos a uma cultura de um lugar, tão presos aos costumes de um lugar, e nos esquecemos de quem é Deus. Ele diz, eu sou Deus na tua vida. Às vezes, Deus não é Deus na nossa vida, porque nós estamos esquecendo quem Ele é. Nós esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele perdoa, que Ele transforma, que Ele capacita, que Ele faz muito além do que nós imaginamos. É que nós, muitas vezes, olhamos, para um mau testemunho que existe dentro da igreja, olhamos para uma pessoa que deveria ser uma pessoa melhor e pensamos, por que Deus não fez a obra nessa pessoa? Ele quis. Mas ela não tirou as sandálias dos pés. Ela não entendeu que Deus é santo. Ela não mudou o caminhar dela. Ela não abandonou as coisas de trás. Você só vai conhecer verdadeiramente quem é Deus na sua vida se você tirar as sandálias dos seus pés. Se você decidir mudar de caminho. Se você entender que Deus é santo e que você está pisando em terra santa agora. Você não tem como permanecer na presença de Deus usando as sandálias do passado, do velho homem, as sandálias do fugitivo, as sandálias do rebelde,
você vai ter que tirar as sandálias de quem foi você atrás e se render ao plano de Deus, para que Deus possa fazer a obra na sua vida. E a Bíblia diz aqui, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Então, você verá uma aceleração de Deus na sua vida, na hora certa. Quando você conhece o Senhor e você começa a viver para o Senhor, você sabe quem é o Senhor na sua vida. A Bíblia diz, na hora certa, farei que isso aconteça. Deus tornará o menor em uma grande nação. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu acredito que tem esse poder. O Deus que tem esse poder, sabe? Eu até me emociono quando eu digo isso, mas eu recebi palavras de Deus que, como homem, eu duvidei. Como homem, eu duvidei. Como homem, eu pensei, não, isso é demais, não tem como isso acontecer. Hoje eu peço perdão ao Senhor, porque eu sei que Deus me surpreendeu já muito e Ele pode me surpreender mais. É que nós queremos saber como que isso vai acontecer. Eu não vejo como. Você nem precisa saber como. Você precisa só conhecer o Senhor. Se eu sirvo um Senhor que pode tudo, por que eu vou me limitar? Se eu conheço um Senhor que muda a história, por que eu vou manter, a minha limitação em minha mente? Se Ele pode tudo, Ele pode realizar o impossível, Ele pode me colocar diante de mesas que eu nunca sonhei, me conectar com pessoas que eu nunca sonhei, me levar a lugares que eu nunca sonhei, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. É por isso que, se você não conhece o Senhor ainda, se você não conhece Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, hoje você tem uma oportunidade única. Você pode se arrepender dos seus pecados, jogar para lá aquela sandália, aquele antigo caminho que você andava até antes de começar essa oração, se arrepender de todo o seu coração e dizer, Deus, eu entrego os meus dias a Ti. Seja meu Senhor e Salvador. Faça isso. Diga, Jesus, entra na minha vida. Eu quero Te conhecer, Jesus. Seja Senhor na minha vida, seja meu Salvador, perdoa todos os meus pecados. Então, o amor de Deus te cobrirá, a misericórdia de Deus te cobrirá, uma nova natureza surgirá dentro de você, porque uma obra linda está começando. É a obra do Senhor, desse Deus, na nossa vida. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Escreve aqui nos comentários, eu quero conhecer o Senhor. Amém? Escreve aí, eu quero conhecer o Senhor. Eu sinto a santa presença de Deus aqui nessa oração. Eu sinto que Deus está falando conosco. Há um agir, há um trabalhar, há um transformar de Deus aqui. Amém? Há um transformar do Espírito aqui nessa oração. São os mistérios de Deus que são liberados. Tem orações que eu não sinto muita coisa, mas tem orações que eu sinto que eu estou flutuando. Tem orações que eu sinto que eu estou tão amparado, meu coração está tão quebrantado diante dele. Sabe quando você entra nesse estado? Não é um estado de melancolia, é um estado de quebrantamento. Você reconhece quem você é e você está diante dele, o Senhor, aquele que é maior, aquele que é grande, aquele que é excelso, aquele que faz você perder o medo dos homens, aquele que faz você se render totalmente a Ele. Quando seu coração está assim, é porque você está sentindo a presença do Senhor tocando a tua vida. Deus está tocando em muitas vidas. Se você quer conhecer o Senhor, diga, Senhor, eu quero Te conhecer. Senhor, eu quero me aproximar de Ti.
Eu quero me render a Ti em obediência. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero sair daquele caminho errado. E então a tua vida vai ter significado. Você vai conhecer seu propósito e vai viver o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Quindo Global. Nós vamos ter um seminário de intercessão profética. De repente você é um intercessor na sua casa. Mas eu não sei como interceder, eu não sei como orar, eu não sei os protocolos da oração. Então, deixa eu te ensinar. Agora, segunda e terça, dia 14 e 15, nós vamos ter 2 dias de evento dentro da Academia aqui no Global. Você pode só participar do evento, ou você pode se tornar aluno da academia, é você que vai decidir. Você pode ficar 1 mês só na academia se você quiser. Pode ficar 1 mês só na academia. Ainda que eu acredite que você vai querer ficar. Certo? Nesse seminário, que vai ser agora segunda e terça, dia 14 e 15, nós vamos ter amigos meus que vão estar ministrando junto comigo e nós vamos passar as coordenadas de como você se levantar como um poderoso guerreiro de intercessão em favor da tua casa, da tua família. Certo? Então, você pode se tornar nosso aluno. Tem 2 links aqui na descrição desse vídeo. Clica em um dos links, seja o do meu site, www.vinicius17.com.br, ou da Academia Quindo Global, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo, ou vai direto no meu site. Com certeza, você vai ser muito abençoado nesse seminário, ok? Não deixa para depois, não perde a oportunidade. Você é chamado para a intercessão, todos nós somos chamados. E eu também quero fazer um convite, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto muito especial. Eu vou começar uma sequência de mensagens falando sobre o Reino de Deus. Eu vou falar 7 domingos sobre o Reino de Deus. 7 domingos sobre o Reino de Deus. E 15 minutos antes de começar, nós vamos ungir os doentes e vamos impor as mãos sobre todos os doentes. E você é nosso convidado. O endereço da igreja fica aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Só para você ter uma ideia de como nossos cultos têm sido muito bem falados e pessoas têm vindo de vários lugares. Todo domingo nós temos gente de outro país que vem à igreja. Todo domingo. Pessoas que vêm da Argentina, dos Estados Unidos. Já tivemos gente que veio do Japão para participar de um culto só. Gente que veio do Japão. É por isso que eu quero convidar você. Anota o endereço aí, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Salmos 91, 9 da manhã vou estar ao vivo com vocês e depois às 18 horas, tá bom? Compartilhe agora com 7 pessoas e não quebre esse propósito. 21 dias para transformar a sua vida. Hoje estamos no 5º dia. Amém? Escreve aí nos comentários. Minha vida está sendo transformada. Escreve aí com toda a sua fé. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma mulher de Fortaleza que está me ouvindo e ela está com um problema nas pernas.
Jesus Cristo te dá saúde agora. Jesus Cristo te dá saúde agora. O Senhor também me disse, diga ao Mateus Henrique, que o Senhor está operando na vida da tua filha. O Senhor está operando na vida da tua filha, está operando na vida da tua mulher. Há um trabalhar de Deus em favor da tua casa, Mateus Henrique, no nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa também que sofre de zumbido no ouvido, sabe? Como se fosse um chiado no ouvido. Jesus Cristo dá saúde agora. E o Senhor me mostrou uma pessoa, ela sente muitas vezes como se fosse alguém, sabe? Apertando o pescoço dela. E eu quero declarar você livre agora dessa opressão espiritual. Ser livre no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberto. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar em favor da tua vida. Tem uma pessoa que tem um comércio, o nome do comércio, Sacolão é o nome do comércio. Eu não sei do que é o seu comércio, mas o Senhor me mostrou o nome Sacolão. Deus está visitando a tua vida, tua família. Vai abençoar teus negócios e vai te projetar a níveis maiores. Amém? Posso orar por você? Eu quero orar pela tua vida, te abençoar. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração que nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor está transformando a nossa vida pela tua palavra, pela tua presença. E assim como o Senhor transformou a vida de Moisés, tornando ele um homem mais manso, Senhor, muda em nós tudo o que tiver que mudar. Tira de nós toda raiva, todo ódio, tira de nós todo impulso negativo, tira de nós, Pai, toda besteira que vem aos pensamentos e oramos para que o Senhor venha trazer uma transformação total daquilo que falamos, daquilo que pensamos, de como agimos, porque Tu és o Senhor. Sim, nós reconhecemos que Tu és o Senhor, nos rendemos a Ti, Pai. E assim como o Senhor disse na Sua palavra de Isaías 60, que o Senhor pode transformar o menor em uma nação poderosa, meu Deus, nós reconhecemos que Tu tens todo o poder de transformar, de amplificar, de acelerar, de levar, de fazer. Nos rendemos a Ti totalmente. Nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos à Tua presença, à Tua palavra. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Nos rendemos a Ti, Jesus. Jesus, o Senhor da nossa vida. E eu oro agora para que toda enfermidade, seja ela física, emocional, renda-se a Jesus Cristo totalmente. Toda infecção, toda inflamação, todo câncer, toda bactéria, todo impedimento físico, no corpo físico dessa pessoa, renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E nós declaramos por terra agora todo tipo de amarra espiritual. Declaramos por terra toda ação maligna contra a tua vida, contra a tua família, contra teus filhos. O sangue de Jesus cobre a tua vida. O sangue de Jesus cobre a tua família. E nós declaramos: nada impedirá o agir de Deus dentro da tua casa. Oramos em nome de Jesus agora, apresentando todos os pedidos de oração ao Senhor, e oramos pedindo um milagre em nome de Jesus, uma intervenção em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Você vai ser uma bênção para alguém agora. Você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Às 9 da manhã estarei ao vivo aqui, se Deus quiser. Um forte abraço, paz, prosperidade. Não vamos quebrar esse propósito. Amém? Deus te abençoe e até mais, gente querida. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida,
família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida, família, casamento, negócios, projetos, sonhos, que haja uma visitação sobrenatural de Deus na tua vida agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, toque-a com a tua glória, toque-a com o teu favor. E, Senhor, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Santifica nossos lábios, nossos olhos, todo o nosso ser. Nos rendemos a Ti, Jesus, completamente e consagramos a Ti esse dia, para que esse dia seja uma bênção, no nome de Jesus. Deus te abençoe, estamos firmes no propósito, orando por vitória em todos os níveis, orando às 6 da manhã e às 18 horas. E é uma alegria para mim começar o dia aqui junto com você hoje. E eu quero começar com um testemunho que glorifica o nome de Jesus. Testemunho que vai edificar a sua fé. Deus opera milagres e maravilhas acontecem aqui nas orações. Você crê nisso? Eu quero compartilhar esse testemunho da Magda. No dia 24 de maio, ela teve um acidente de trabalho de 2024. Um tombo aparentemente bobo, mas que destruiu meu braço direito e me fez perder todos os movimentos. Passei por uma cirurgia onde foi colocada uma placa e 22 parafusos. No início eu não sentia meu braço, ele ficou completamente sem movimento, como acontece com quem sofre um derrame. Todos os diagnósticos indicavam que ele não voltaria a ficar firme. Numa segunda, cansada da dor e da frustração, eu fui dormir. Na madrugada acordei às 3 horas da manhã com muita dor e senti como se alguém estivesse mexendo perto do meu cotovelo. Na hora sorri e falei com Deus, o Senhor está mexendo no meu braço. Quando acordei pela manhã, percebi que estava levantando a minha mão sozinha. Sempre criei na palavra que o Senhor liberou para mim em uma live das 6 horas da manhã, quando falou o ano do meu nascimento e mencionou a pulseira do hospital, dizendo que Deus estava visitando uma pessoa que estava de cama e que a cura seria completa. Cada vez que recebia um diagnóstico ruim dizendo que meu braço não voltaria ao normal, eu me agarrava àquela palavra e a certeza de que seria curada. Jesus Cristo opera milagres. Que maravilha teu testemunho, Magda. Eu fico feliz por você. Jesus é lindo. Olha o que Ele está fazendo. Que maravilha, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, você que está aí ao vivo junto conosco? Que coisa tremenda, gente. Por isso que a gente tem que compartilhar as orações. Tem tanta coisa boa acontecendo. Deus está fazendo tantas coisas lindas, maravilhosas. E nós estamos aqui, somos testemunhas oculares dessa grandiosidade que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre Davi e a sua intimidade com Deus. Como isso impactou no seu destino. A tua intimidade com Deus, ela vai impactar diretamente no teu caminho. Em 1 Samuel capítulo 30, se você puder me acompanha, seja escutando ou com uma Bíblia aberta. 1 Samuel 30, verso 3 diz assim: Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Giselita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada, por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa é a primeira parte. Eu quero que você entenda que Davi, ele estava fazendo a vontade de Deus. Deus tinha planos na vida dele. Mas a Bíblia diz que um exército inimigo atacou a cidade de Davi, aonde estava as mulheres dos seus homens, estava os filhos de todos que acompanhavam Davi. E quando Davi chegou na cidade, a cidade estava destruída e todos haviam sido levados cativos. Diz que eles choraram muito e depois disso começou os levantes, aonde homens começaram talvez a xingar Davi, outros a dizer que iriam matá-lo, destruí-lo, enfim.
Porque quando se está passando por uma tensão dessas, o ânimo das pessoas se descontrola. E aonde que eles foram para, descomprimir a sua alma e para, tirar aquela raiva? Eles foram na cabeça, eles foram a Davi. As pessoas sempre tentam culpar os outros pelas derrotas e pelos problemas que eles estão enfrentando. Davi não tinha culpa do que estava acontecendo, ainda que ele estava guerreando as guerras do Senhor e deixou a família, talvez sem um exército, sem os pais para protegerem os filhos, sem os maridos para protegerem os filhos. No entanto, não era motivo do exército dele, que era tão leal a ele, querer matá-lo. Mas a Bíblia diz aqui que Davi, em meio, a esse caos que ele estava vivendo, ele se fortaleceu no Senhor. Todos nós vivemos caos em nossa vida. Momentos onde, as pessoas querem a nossa cabeça. Momentos que está tudo estranho. E você está inseguro com tudo aquilo que está vendo, porque talvez na cabeça de Davi isso não fizesse lógica. Porque ele estava batalhando as batalhas do Senhor. E agora a cidade que era para estar protegida estava por terra. Então, em meio a esses conflitos, até mesmo internos, Davi se fortaleceu em Deus. Você sabe o que significa se fortalecer em Deus? É, mesmo em meio à dor, você dizer, Senhor, eu confio em Ti. Mesmo em meio ao caos, você se dobrar para orar e confiar que o Senhor tem um plano. Eu creio que Davi estava com essa conexão de Deus. Ele acreditava que Deus tinha um plano. E assim nós também temos que acreditar que Deus tem um plano. No verso 7 de 1 Samuel capítulo 30, diz assim, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Davi, ele pediu permissão a Deus para ir atrás dos seus inimigos. Então, guarde bem isso no seu coração. Mesmo em meio à dificuldade, que ele poderia ser impulsivo, que ele poderia dizer aos homens, vamos atrás deles, ele decidiu orar e pedir uma permissão para Deus, pedir uma direção para Deus. É isso que a gente não faz, porque quando temos problemas para resolver, a gente já sai resolvendo do nosso jeito e queremos vencer a batalha usando as nossas próprias estratégias, com as nossas próprias ideias, e não é assim que vai funcionar. Quem tem uma palavra carrega não só um amparato de Deus, mas carrega também uma permissão de Deus, aonde Deus ele está lhe abençoando para você ir. Então, a direção vem a bênção, tornando você abençoado. E Davi sabia, e eu, me emociono com isso, porque uma pessoa que realmente acredita que uma direção de Deus é tudo o que ela precisa, além das suas forças, porque Davi era habilidoso, ele com certeza se perseguisse pelo natural, ele conseguiria alcançar, mas ele dependia de Deus. Nós precisamos depender de Deus para termos resultados maiores. A nossa dependência de Deus, ela também é um louvor. A nossa dependência de Deus é uma adoração. A nossa dependência de Deus faz com que aceleremos no nosso propósito. Deus estava aprovando o coração de Davi e, ao mesmo tempo, ele estava sendo aprovado por Deus, porque ele agiu do jeito certo. Ele agiu do jeito certo, ele orou a Deus, Senhor, eu vou. O Senhor vai me dar vitória, porque ele não sabia para onde ir. Ele não sabia para onde ir. Imagina, um território, você não tem GPS, né? Você não tem um helicóptero para fazer busca, você não tem carro, só tem cavalo. E para onde ele iria? Aqueles inimigos, eles poderiam ter ido para qualquer lado. Então Davi precisava realmente de um milagre de Deus, ele precisava de uma direção de Deus, e ele se colocou nessa dependência. E aqui
também me surge algumas coisas. As pessoas te amam até que algo errado acontece com você. As pessoas te amam até você não falhar, até elas não se decepcionarem. Tem gente que vai estar com você, sabe, enquanto você está vencendo. Porque se você parar de vencer, elas vão deixar você. E isso faz parte da nossa caminhada, faz parte da faculdade do Espírito Santo na nossa vida. As pessoas não lidam bem com isso. Em grande parte não lida bem. Porque ela pensa assim, quem deveria estar comigo não está. E isso cria uma revolta nas pessoas. Muitos dos discursos que a gente vê, até na própria internet, na verdade você vê às vezes a pessoa defendendo uma coisa ou falando uma coisa, e tudo aquilo é resultado de um trauma que a pessoa carrega. Porque foi abandonada, porque não acredita mais em ninguém, não acredita mais em nada. Tem gente que senta para conversar comigo e diz exatamente isso. Eu não acredito mais em ninguém. Eu sei que isso é uma coisa muito forte que eu estou falando, mas tem gente que me diz isso. Eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito mais em nada, porque fizeram isso para mim. Eu sei, é dolorido demais. Isso machuca a gente por dentro. Isso é uma dor na alma, é uma raiva também que dá na pessoa. Mas, sabe, em meio a tudo isso, nós temos que aprender a lidar com a situação, a administrar ela. Escreve aqui nos comentários, você tem que aprender a administrar as situações. Porque algumas pessoas, quando elas são feridas, elas já vão para a internet e rasgam o verbo. Quando são feridas, elas ficam tão revoltadas e começam a descontar em todo mundo. E um detalhe, quando uma pessoa está ferida, qualquer coisa que acontecer, por menor que seja, ela já vai tornar aquilo um monstro na vida dela, porque ela está machucada. Uma pessoa que está machucada, sabe, até do braço, nós lemos aqui o testemunho dessa mulher que não conseguia ter mobilidade no braço. Bem, se você tocasse no braço dela com o seu dedo, enquanto ela, logo após ela ter feito a cirurgia, ela vai gritar de dor? Por quê? Porque ela está sensível à dor. Ela está sensível, ela está machucada. Na vida da gente é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela está machucada, ela está tão machucada que acontece, sabe, a mínima vírgula, e ela já, sabe, atropela tudo pela frente, já começa a falar um monte de coisa. A Bíblia nos diz no verso 14, olha o que está escrito: nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos Queratitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi, poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, eu descerei e te guiarei a essa tropa. Deus enviou uma pessoa que estava perdida e que Davi ajudou no caminho. E essa pessoa, ela esteve com a tropa que atacou Ziclag, que atacou a cidade de Davi. Olha que tremendo. E Davi ajudou essa pessoa, deu comida, deu água, e essa pessoa o guiou até a tropa inimiga. Quando você ora, Deus vai preparando tudo no seu caminho. Deus prepara as pessoas, Deus prepara a porta aberta, Deus prepara o colégio para os seus filhos. Sabe, Deus vai preparando tudo. Tudo acontece pela direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, sabe, você está com aquele que abre portas. Exatamente, aquele que abre portas para você. E se você prestar atenção, Davi, quando encontrou esse homem no caminho, ele foi ignorado pelos seus aliados, mas ele foi recebido por Davi. Tem gente que vai sair de lugares só por tua causa. Deus vai colocar pessoas para te ajudar, pessoas para serem bênção na tua vida só por tua causa, porque você está numa direção de Deus. Então, estar na direção de Deus vai atrair os ajudantes do destino para que eu consiga encontrar o meu propósito. Então, você não está sozinho como você pensa. Existe todo um trabalhar de Deus. Então, quando eu estou na direção de Deus, Deus está trabalhando na minha vida. Quando eu estou na direção de Deus, as coisas estão acontecendo numa velocidade maior do que eu imagino.
Agora, eu quero que você volte ao verso 8. Olha o que está escrito. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Sabe o que os homens fazem? Eles fazem primeiro e depois pedem ajuda para Deus. Então eles abrem a empresa e depois pedem ajuda para Deus. Eles mudam e depois pedem ajuda para Deus. Eles decidem e depois pedem ajuda para Deus. E quando tudo dá errado, aí eles pedem ajuda para Deus. Davi fez ao contrário. Ele primeiro disse: o Senhor vai estar comigo nisso? Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Senhor, tu vai estar comigo. Ou seja, antes de eu colocar a mão na massa, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, tu vai estar nesse negócio? Tu vai estar comigo? Porque é o que eu preciso. Eu não devo confiar nas minhas habilidades, eu não devo confiar nos meus recursos. Eu tenho que confiar na direção de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Não confie nos teus recursos. Não confie nas tuas habilidades, por maiores e melhores que elas sejam. Você precisa de uma direção de Deus. É uma direção de Deus que você precisa. É a direção de Deus na tua vida que vai fazer toda a diferença. É a direção de Deus. Então, não é, sabe, fazer primeiro e depois pedir ajuda para Deus. É primeiro pedir a direção para Deus e depois fazer. Essa é a ordem certa no mundo espiritual, no reino de Deus, de fazer as coisas. É por isso que eu falei sobre a permissão. Davi pegou uma permissão com Deus. Davi pegou um passe livre. Davi pegou, sabe, uma autorização para romper contra qualquer exército. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma autorização divina, mesmo que o exército inimigo seja 10 vezes, ou 20 vezes, ou 40 vezes maior do que você vai vencê-los. Não me pergunte como, mas você vai vencê-los. Porque você tem uma autorização do céu. As pessoas não têm ideia, mas uma direção de Deus é uma autorização na terra. Tudo se dobra à autorização que Deus te deu. Tudo se dobra. Ou seja, inimigos, circunstâncias, doenças, qualquer tipo de mal no seu caminho se dobra porque você tem uma autorização. É por isso que não se meta com alguém que tem uma autorização de Deus. Não se meta, não se coloque no caminho dessa pessoa que tem uma autorização de Deus. Você sabe que quando você carrega uma autorização de Deus, você está com o caminho aberto, está tudo liberado, é só você avançar. E você está carregado, sabe, de uma autoridade divina para poder avançar. Sentimentos não são fatos, eles flutuam dentro de nós. Então, eu querer uma coisa é uma coisa. Agora, qual que é a direção de Deus? Meus sentimentos flutuam. Ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra. Ora eu sinto uma coisa, ora eu sinto outra coisa. Então os sentimentos, eles estão aqui conosco, eles estão flutuando dentro de nós. Mas qual que é a direção de Deus? É terrível quando você tem que ser guiado pelos, eu posso dizer, humores ou inconstâncias de alguém. Uma pessoa que não busca a direção de Deus. Uma pessoa que um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia está para cima, outro dia está para baixo. Um dia ela quer quebrar tudo, outro dia ela quer construir tudo. É difícil. Você está debaixo de uma autoridade ou de uma liderança, sabe, que não ouve a Deus. Porque quando você segue uma liderança, qualquer tipo de trabalho, de igreja, de qualquer tipo, que segue a direção de Deus, você está sempre amparado. Não importa as mudanças que acontecerão, você está amparado. Você está amparado porque você está seguindo alguém que ouve a Deus. Então, é preciso evitar decisões emocionais. E é isso que eu guerreio comigo mesmo, sabe por quê? Porque eu aprendi, assim como a Bíblia diz, que quando Deus falou com Abraão que ele deveria entregar o filho dele, no outro dia de manhã, bem cedo,
Ele foi fazer o que Deus disse. Eu não sei se ele consultou a mulher dele, mas eu sei que ele foi fazer o que Deus direcionou. Talvez se ele consultasse a mulher dele, talvez Sara não iria permitir. Então Abraão, de manhã cedo, ele ouviu num dia, de manhã cedo, outro dia, ele já se movimentou. Hoje eu tento fazer exatamente isso. Se Deus fala, eu me mexo. Se Deus fala, não importa se é na madrugada, não importa, eu no outro dia já estou mexendo naquilo que Deus falou comigo. Eu aprendi isso. Quanto mais rápido você obedecer, mais Deus vai poder confiar a você os segredos e os mistérios dele. Então, essa presteza, essa é a palavra, a presteza em ouvir a Deus, a presteza em obedecer, vai redundar em glória, em riquezas no teu caminho e na tua família. Davi conquistou. Davi venceu esse exército. Davi teve uma grande vitória. E os homens que queriam matá-lo agora estavam o jogando para o alto e dizendo: você é o cara, Davi. Mas na verdade Davi sabia que Deus, quando Deus dá a direção, não depende mais dele. Quando Deus dá a direção, ele só tem que seguir o fluxo e as coisas acontecerão. E é isso que nós devemos entender, que se formos guiados por Deus, nós sempre caminharemos bem e iremos vencer. Eu deixo essa instrução ao teu coração, em nome de Jesus. Quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero fazer um convite para você. Segunda e terça da semana que vem agora, segunda e terça, nós vamos ter um grande evento, é o nosso seminário de batalha espiritual. Grandes nomes de ministérios de libertação do Brasil estarão conosco. Serão 2 dias, onde nós vamos abrir coisas que nunca falamos para você. Com certeza você vai ser muito abençoado, é exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle. E se você quiser ser nosso aluno, ainda que você seja por um mês apenas, você pode hoje mesmo se tornar nosso aluno. Vá no meu site www.viniciusda7.com.br ou aqui na descrição do vídeo. Também tem o meu site e o site da academia, onde você pode entrar direto e fazer a sua inscrição para poder se tornar nosso aluno. Essa escola online é uma bênção, eu tenho dito isso. Ela é uma bênção porque ela está sendo uma plataforma de transformação na vida de muitas pessoas. Quem é aluno da academia que está aqui junto comigo hoje sabe do que eu estou falando. É assuntos primorosos, é uma bênção de Deus, tem uma unção especial sobre essa academia. E o que Deus me falou e já está acontecendo. Pessoas estão tendo o seu discernimento acelerado, coisas estão sendo construídas na vida de pessoas. Por isso eu convido você a estar junto conosco. E também domingo agora nós vamos ter um culto especial. Eu vou ministrar sobre poder e autoridade no reino de Deus. E no final quero fazer uma oração sobre todos aqueles que estão carregados, pesados espiritualmente. E se você conhece pessoas pesadas, domingo 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E se você quer ser nosso parceiro na televisão, nós temos programa na TV Bandeirantes de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Se você quiser ser nosso parceiro ou nosso intercessor, entre em contato com a minha equipe e eles vão ajudar você, certo? Ou direto no meu site, você também ali, você pode fazer um cadastro e se tornar nosso parceiro e nosso intercessor, tá bom? Muito bem. Eu vou declarar o Salmos 91, quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas agora essa oração. Você pode fazer isso? Compartilhar aí com 7 pessoas? Compartilhe aí com teus amigos, teus parentes, as pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou já nos comentários o seu pedido de oração? E eu quero pedir uma coisa para toda mãe que está me escutando agora. Para toda mãe que está me escutando agora. É importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. É muito importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. Então, compartilhe agora essa oração com os teus filhos, noras, genros, amém? Compartilha com eles, com teus netos, se você já tem neto já grande, compartilha com essa pessoa no nome de Jesus. E às 9 da manhã de hoje, eu vou colocar o trecho de uma entrevista que eu tive com o Tiago Brunet. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? Hoje, às 9 horas da manhã, eu vou colocar um trecho e nós vamos falar sobre críticas. Como lidar com as críticas, como vencer críticas e perseguições. Tá bom? Então, 9 da manhã, não perca. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai. Dá vitória a essa pessoa que está me ouvindo agora. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dela. E a minha oração, Pai, é para que ela seja visitada pelo teu poder agora. E que haja vitória em todos os níveis. Haja vitória em todos os níveis na vida dela, na sua casa, na sua família. Que caia por terra todos os bloqueios de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a vida dessa pessoa não prospere. Nós quebramos agora a influência de Satanás contra a vida dessa pessoa, contra a sua família e contra seus negócios. E nós dizemos: mal acabou para você. Sai dessa casa, sai deste lugar. E que a partir de hoje entre avanço nessa vida. A partir de hoje entre transformação. A partir de hoje entre mudança. Eu oro quebrando agora as correntes de Satanás. E declaro, Senhor, a tua bênção sobre essa vida, sobre sua família, sobre seus negócios. Oramos agora, Pai, declarando que vai haver transformação dentro deste lar, vai haver transformação dentro dessa casa e que a paz de Deus vai reinar neste lugar. Oro também por todo aquele que está doente. No nome de Jesus, que seja curado agora, Jesus Cristo da saúde, que toda alergia renda-se a Jesus, todo câncer renda-se a Jesus, todo peso nas pernas, nos ombros, nas costas, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, que todo problema, toda doença que essa pessoa tem no sangue, nos órgãos, que haja cura e restauração agora, completa e total, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, dá vitória para essa casa, dá vitória para essa família. Quebra agora, Pai, as correntes do inimigo em nome de Jesus e traga tempos, Senhor, de grande refrigério, tempos de abundância, tempos de crescimento, um crescimento sobrenatural. E eu oro, Senhor, para que o dia de hoje seja um dia de portas abertas, de segurança, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída e nos livre de toda maldade no nome de Jesus. Pai, pedimos a tua bênção e o teu favor. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Espero que você tenha sido muito abençoado. E se você recebeu essa palavra profética, compartilha com outras pessoas. Às 9 da manhã eu te aguardo aqui junto com a gente. Deus te abençoe, paz e prosperidade.